Graça e paz, povo de Deus. Mais um momento da pitadinha da palavra, né? Esse é o momento mais que especial do nosso dia, que o Senhor diz para nós meditarmos na palavra de dia e de noite, né? Então, que nós possamos aproveitar mais cada oportunidade, né? Hoje a palavra de Deus está sendo disseminada em todo lugar. Você vai para qualquer plataforma, sempre tem um servo de Deus ali falando da palavra do Senhor. Então, explore, use as suas redes sociais com sabedoria, porque tem muita gente se deixando corromper, né? Porque a gente sabe que tem todo tipo de conteúdo. Tem conteúdo que edifica e tem conteúdo também que derruba, né? Então, que a gente venha estar atento e escolher melhor aquilo que nós vamos estar vendo e ouvindo, amém? A palavra para os nossos corações hoje está em Eclesiastes 3, versículo 4, que fala assim: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar. A palavra do Senhor em Eclesiastes 3 vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas, debaixo do céu. Há um tempo determinado. O que é que eu entendo disso? Que Deus ele já deixou tudo determinado, tudo já tem o seu tempo de acontecer. Não é à toa que quando a gente vai olhar para as profecias, a gente vê quando Deus está falando com os profetas, ele diz, é para esse tempo, não, é para o tempo do fim. Né? Então tudo tem um tempo determinado por Deus. E ele já deixou na palavra dele passo a passo do que vai acontecer para que o povo dele esteja atento, para que o povo dele esteja dentro, né, dos planos do Senhor, dentro do projeto ali de tempo, né, o que ele já deixou determinado, o que é que vai, em que tempo nós estamos agora, né, do que nós estamos vendo acontecendo. Qual é o episódio, qual é a fase em que nós estamos, porque a palavra de Deus fala, né, guerras e rumores de guerra, o que é que significa? Está mais próximo ainda a vinda do Senhor, mas ele diz que ainda não é o fim, é o princípio das dores, que ainda vai ter outros acontecimentos depois disso. Então, a gente tem que estar antenado. A gente tem que saber o que, é que a palavra de Deus está nos falando para que a gente não venha a ser tomado por inocente ou por tolo, né, desconecto das coisas espirituais, né, daquilo que Deus ele traz na palavra dele, amém? Eu quero estar falando a respeito, né, desse versículo com os irmãos, algumas coisas que me chamou a atenção, porque Deus está dizendo que há um tempo determinado para todas as coisas, mas tem tempos na nossa vida que a gente tem dificuldade de passar. A gente tem dificuldade de passar pelo tempo da dor, a gente tem dificuldade de passar pelo tempo da rejeição, a gente tem dificuldade de passar pelo tempo do luto, a gente tem dificuldade de passar. Mas Deus está dizendo, é um tempo determinado para todas as coisas. E quando eu trago o tempo de chorar, justamente o tempo de chorar, ele vem trazendo várias coisas, porque várias coisas faz a gente chorar. Vários acontecimentos, vários fatos faz a gente chorar. E eu quero citar apenas alguns, que eu creio assim que são os que a gente mais tem dificuldade. Quando chega o tempo da dor. E essa dor pode ser uma dor física, pode ser uma dor na alma. Mas quando chega o tempo da dor, a gente tem dificuldade de passar. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Então também tem o tempo da dor. Tem o tempo da enfermidade e tem o tempo da cura. Tem o tempo da dor da alma e tem o tempo também de Deus sarar. Então tudo tem um tempo e a gente tem dificuldade. E às vezes a gente não consegue identificar em que tempo nós estamos. Porque Deus disse, já está determinado. Mas a gente começou a sentir a dor hoje, a gente já quer a cura amanhã. Mas tem um tempo determinado para o Senhor. Essa dor só vai passar no tempo que Ele determinou, né? E a gente tem dificuldade de assimilar isso. Porque não, mas Ele disse que se eu orar, Ele vai me curar. Ele vai curar no tempo determinado por Ele. Amém? E vem o tempo da perda. Nós não gostamos de perder. Nós não sabemos lidar com a perda. Nós somos um povo que gosta de sempre ganhar. Mas também há o tempo da perda. Há o tempo da perda. Se a gente for analisar a história da igreja, se a gente for analisar a história da nossa vida, quantas perdas, quantas derrotas nós já tivemos? Porque foi o tempo. Também chegou o tempo de vitória, também chegou o tempo de conquista na nossa vida. Foi o tempo determinado por Deus. Também vamos falar sobre separação. Essa separação ela pode ser conjugal, ela pode ser de todos os âmbitos.
Porque Deus é quem move, Deus é quem faz todas as coisas. Há um plano para mim e para a sua vida. Então tem pessoas que não fazem plano, não fazem parte desse plano. Tem pessoa que faz parte, mas por um tempo determinado. Vai ficar um tempo depois, Deus separa. E a gente também tem dificuldade, porque a gente cria vínculo, a gente se apega. E quando chega a hora da separação, a gente sente, a gente tem dificuldade de passar por esse processo. Mas também há um tempo, né? Deus ele também determinou um tempo para isso. Também chega o tempo da saudade, né? Quando Deus leva as pessoas para longe, que a gente já estava acostumado ali com aquele vínculo, que a gente já estava acostumado com as conversas, com carinho, né? A confidencialidade que tinha, né? Como é que eu vou dizer? A afinidade. E quando Deus afasta, aí vem aquela saudade, né? Vem quando começa a passar os processos. Poxa, se aquela pessoa tivesse aqui, eu tinha com quem conversar, eu tinha com quem desabafar, ia poder me dar um conselho, ia poder me ajudar, entendeu? Mas a gente também tem que aprender a passar por esse tempo, o tempo da saudade, né? A gente dá saudade por quê? Porque teve momentos bons, porque teve momentos gostosos, então que a gente vem aproveitar, porque a pessoa que está do nosso lado hoje, a gente não sabe se vai estar amanhã, as pessoas que estão nos ajudando hoje, a gente não sabe se vai ajudar amanhã. Então que a gente aproveite e não aproveitar somente no que ela pode oferecer, mas principalmente aprender, né? E passar também um pouco daquilo que você sabe para ela, e ambas crescerem juntas, ambas desenvolverem juntas, adquirir conhecimento juntas, porque isso é edificante, isso é gratificante, isso agrada ao coração do nosso Deus. Dentro do tempo de chorar também vem as dificuldades, e essas dificuldades é em toda a ordem, dificuldade emocional, dificuldade conjugal, dificuldade familiar, dificuldade financeira, dificuldade ministerial, abrange também, é um campo muito grande, a gente também tem dificuldade. A gente também tem dificuldade de enxergar e aceitar esse tempo. Porque quando a gente está passando por um processo no casamento, a gente tem dificuldade, a gente quer que passe o mais rápido possível, porque é difícil estar brigada com o mozão, mas às vezes acontece, é um tempo determinado. Quando a gente está também passando por problemas com os filhos também, a gente tem dificuldade, mas tem um tempo também. O nosso Deus, ele deixou um tempo para a gente chorar. Até porque se fosse tudo na facilidade, a gente nem buscaria o Senhor, né? A gente busca o Senhor porque o Senhor, ele passa o bálsamo e vem aliviando nossa dor. Ele troca o nosso fardo pesado pelo dele, que é leve. Ele vem nos ensinando, nos instruindo como passar pelas dificuldades sem esmorecer, sem desanimar, sem cair, sem desistir, né? Então, por isso a gente busca o Senhor. Mas se fosse um caminho de facilidade, onde tudo fosse dado de mãos beijadas, a gente acabaria caindo, a gente acabaria desistindo, ou talvez nem iniciando a caminhada. Eu vou buscar Deus para quê? Se eu não preciso de nada, né? Porque não é nem essa a intenção de buscar a Deus pelo que ele pode fazer. É adorar a Deus porque ele é Deus, ele é soberano, ele é o Pai, criador de todas as coisas. Mas infelizmente a nossa cultura é buscar a Deus pelo que ele pode fazer. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Infelizmente, mas é o que a gente faz, né? Infelizmente é o que nós fazemos. E eu quero falar também do tempo de rir, porque também tem um tempo. A gente não passa o tempo todo chorando. A gente é verdade que a gente passa por muita luta, muitos processos, é muita lágrima, é muito choro, o coração sangra, mas também tem o tempo que Deus compensa todo choro. Chega o tempo de rir. Quando é que a gente ri? Quando chega um tempo de nascimento, quando é uma época de casamento, na época de união, né? Casamento, quando chega a prosperidade, isso também em todas as áreas, né? Porque a gente não prospera só financeiramente, principalmente espiritualmente, né? Eu vejo que é motivo de saltar de alegria cada vez que a gente conquista algo da parte do Senhor, espiritualmente falando. Para mim é motivo de alegria, porque quando eu olho lá para trás, que eu não conseguia entender nada da Bíblia, e hoje eu estou aqui falando da palavra de Deus, então para mim é motivo de saltar de alegria, para mim é motivo de rir, de ver como Deus fez, porque foi Deus quem fez, não fui eu. Porque muitas coisas a gente acha que a gente conquista por esforço humano, mas as coisas espirituais não funcionam assim. Se o Espírito Santo não vir fazer, a gente, pela nossa força, a gente não consegue. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro, né, desse tempo de rir, vem as portas abertas também. É motivo de rir sempre que Deus abre uma porta para nós passarmos. É motivo de rir sempre que acontece um reencontro. Pessoas que Deus afastou e que de vez em quando Ele permite que a gente se reencontre. Mata aquela saudade, converse, troque o WhatsApp, né? Chamada de vídeo para matar a saudade. A pessoa está lá longe, está lá nos Estados Unidos, na Europa, e a gente está aqui conversando por vídeo, né? Então, é um motivo de rir. Quando chega o tempo de restauração,
Muitas vezes a pessoa perdeu tudo, perdeu no sentido assim, sentimental, né? Porque a restauração é mais na questão sentimental, né? Houve aí uma separação, houve aí um distanciamento dos filhos, né? Filho deixou de falar com o pai, deixou de falar com a mãe, e Deus ele vem, ele restaura esse laço familiar, ele restaura esse casamento, né? Ele coloca em ordem tudo aquilo que está desorganizado na nossa vida. Então isso é também um motivo de rir, é um motivo de alegria, né? E também quando o Senhor, quando chega o tempo, né? O tempo de rir também é quando chega a restituição. Quando chega o tempo da gente ganhar de volta tudo aquilo que a gente perdeu, que casa com a restauração, né? Restauração e restituição ali estão juntas. Porque quando chega o tempo também da gente adquirir de volta tudo aquilo que a gente perdeu, também é um tempo de rir, né? Também é um tempo, é um motivo de alegria. Peço a você que curta, comente e compartilhe para a parte 2 desse vídeo, amém?